Olá, galera, boa noite. Eu me chamo Ana Caroline Lima e estarei falando para vocês um pouco sobre o método de ensino Montessori. Ele é o resultado de pesquisas científicas e empíricas desenvolvidos pela médica e pedagoga Maria Montessori. É caracterizado por uma ênfase na autonomia, liberdade, com limites e respeito pelo desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Agora falarei um pouco sobre a história do método de ensino Montessori. Ele foi criado por Maria Tecla Artemisia Montessori, nascida em 31 de agosto de 1870 em Roma. Maria teve uma criação extremamente rigorosa e exigente, pois os seus pais confiavam em sua capacidade e força. Entretanto, ela não tinha tanto interesse pelos estudos. Em 1890 a 1892, ela resolveu iniciar cursos preparatórios em diversas disciplinas para que pudesse ingressar no curso de medicina. Ela esteve entre as 5 primeiras mulheres admitidas para o curso em toda a Itália. Em 1897, Montessori começou a trabalhar como assistente voluntária de uma clínica de psiquiatria na Universidade de Roma. A sua função consistia em examinar crianças que pudessem ser retiradas das clínicas psiquiátricas e fossem submetidas a atividades didáticas. Ela observou faltas graves com as crianças dentro dessas instituições, relacionado à falta de higiene, técnicas de tratamento, equipamentos médicos precários, superlotação e falta de registros clínicos. A partir daí, ela iniciou as suas pesquisas e desenvolveu o método Montessori. Ela pôde observar que o que faltava no desenvolvimento cognitivo dessas crianças eram metodologias ativas que buscassem auxiliar o seu desenvolvimento. 2 anos após entrar nessa clínica, Maria se formou em pedagogia. Seus estudos e a busca por melhorias na educação dessas crianças trouxe resultados bastante positivos para as mesmas. A primeira aplicação do método Montessori foi em 1907, na A Casa de Bambino, ou A Casa dos Meninos, e ela revolucionou esse espaço. Falarei agora um pouco sobre os 6 pilares do método Montessori. Primeiro, a autoeducação. É a capacidade natural da criança em aprender, respeitando seu tempo e espaço, independente da quantidade de vezes que ela precise repetir o exercício ou tarefa. Segundo, educação como ciência. É a compreensão do processo de aprendizagem de cada indivíduo de maneira singular. Terceiro, educação cósmica. Auxilia a criança a compreender o mundo. Ela passa a ter a visão mais ampla do universo e o educador tem a função de passar o conhecimento de forma organizada, estimulando a imaginação e incentivando a criança a exercer o seu papel de acordo com o seu lugar no mundo. Quarto, ambiente preparado. É o espaço adaptado conforme a necessidade da criança. Quinto, adulto preparado. É o educador envolvido no processo educativo da criança, interagindo e passando confiança, que ela pode agir sozinha, mas que a presença do educador será solicitada quando necessário. Sexto, criança equilibrada. Ao oferecer os meios adequados para o desenvolvimento e evolução da criança, levando em conta o seu estado emocional e psicológico, consequentemente, a criança irá alcançar o equilíbrio interior, tornando mais concentrado, generoso, feliz e com iniciativas independentes, desenvolvendo assim a sua autonomia. Objetivos: desenvolver uma atitude positiva em relação à escola e ao aprendizado, ajudar cada criança a obter autoconfiança, auxiliar cada criança a criar um hábito de concentração, promover uma curiosidade permanente, desenvolver hábitos de iniciativa e persistência, promover o senso de segurança e organização. Métodos de ensino. A diferença entre a escola regular e a Montessori. Bom, na regular, a maioria das escolas, a realidade das crianças não é levada em conta. O conhecimento é simplesmente transferido do professor para os alunos.
Já na Montessori, vai além do repasse de conteúdos. Seu objetivo é desenvolver o aluno de forma integral, tanto do ponto de vista intelectual quanto social e emocional. Na escola regular, o aluno assume um papel de subordinação em relação ao professor, tanto em relação à aquisição do conhecimento quanto à necessidade de pedir autorização para tudo o que deseja fazer. Já na Montessori, adquire uma postura ativa, mas sem caracterizar o desrespeito ao professor. Aprende conforme o seu ritmo, de forma orgânica e natural. Na sala de aula do ensino regular, o professor se posiciona na frente e no centro da sala, enquanto os alunos ficam atrás e abaixo dele, simbolizando uma relação hierárquica. Já na Montessori, o ambiente é interativo, com diferenciação de lugares apenas para atividades em grupos ou individuais, e não pela distinção entre o papel do aluno e do professor. As prateleiras e armários são projetadas para que estejam sempre ao alcance das crianças. A avaliação do ensino regular é feita através de trabalhos e provas. Seu objetivo é verificar se os alunos memorizaram todos os conteúdos repassados. Na Montessori, não existem provas pré-estabelecidas, pois todas as atividades desenvolvidas nas aulas são avaliadas. É considerada a evolução de cada um nesse desenvolvimento de forma integral, intelectual, social e emocional. Curiosidades. O método Montessori é o resultado de pesquisas e experiências vivenciadas pela psiquiatra e educadora italiana Maria Montessori. No mundo, existem cerca de 65.000 escolas que seguem essa metodologia e no Brasil temos cerca de 70 a 120 escolas montessorianas. Montessori criou essa metodologia educacional para ajudar crianças confinadas em hospícios, presas em reformatórios e aquelas mais pobres e desfavorecidas. Após ver que seu método estava dando resultado com as crianças do hospital em que ela trabalhava, em 1906 ela abriu sua primeira escola Montessori, a fim de ajudar as crianças desfavorecidas. Nessa metodologia, os alunos são vistos como protagonistas. As salas são adaptadas e amplas de acordo com a faixa que eles estão. A abordagem que é utilizada é a psicomotricidade. Ela contribui para a formação e estruturação do corpo. Maria Montessori ficou entre as 5 primeiras mulheres admitidas em um curso de medicina em toda a Itália. Fica entre as outras mulheres que foram importantes para a educação e é a única que criou e desenvolveu uma metodologia de ensino. Pontos positivos da metodologia Montessori. Concentra-se no papel ativo da criança em sua aprendizagem. Prioriza o papel ativo da criança, sendo que as atividades se adaptam ao ritmo de desenvolvimento. Esses métodos estimulam a criatividade, pensamento e aprendizagem de maneira autônoma. Incentiva a aprendizagem personalizada. As tarefas são projetadas para que cada criança faça individualmente no próprio ritmo de aprendizagem. Portanto, essas tarefas não têm instruções ou etapas a serem seguidas, mas são projetadas para que as crianças possam se autocorrigir ao executá-las sem intervenção. As crianças também têm a liberdade de escolher as atividades que desejam ser realizadas, de acordo com suas preferências. Favorece o desenvolvimento espontâneo das funções cognitivas. Diferente da metodologia tradicional, o método Montessori estimula o desenvolvimento quase ilimitado de habilidades cognitivas das crianças. Na prática, elas podem aprender tudo o que são capazes, pois gerenciam a própria aprendizagem de acordo com seu ritmo através dos métodos que os adultos lhe oferecem. Como não têm padrões a serem seguidos, elas desenvolvem a criatividade, memória, atenção, imaginação e pensamentos. Pontos negativos da metodologia Montessori. Pode levar a um comportamento disruptivo. Um dos principais pontos desse método é estimular a liberdade das crianças, promover confiança, responsabilidade e respeito. Porém, se os adultos derem muita liberdade e não saberem estabelecer limites claros, é bem provável que apareçam comportamentos disruptivos e rebeldes. Certas aprendizagens podem ser negligenciadas. Ao oposto da metodologia tradicional, as crianças que aprendem a usar o método Montessori têm liberdade de gerenciar sua própria aprendizagem. É importante dar às crianças a liberdade de aprendizagem,
mas envolve o risco de ignorar certos conhecimentos que a criança não se importa. O desenvolvimento da criança pode ser adiado. A metodologia Montessori enfatiza o desenvolvimento personalizado de cada criança aprender no próprio ritmo na intenção de evitar concorrência entre elas. Essa forma impede que a criança se sinta pressionada, mas também pode limitar o desenvolvimento uma vez que não tenham desafios que motivem a superar e alcançar o mesmo nível de desenvolvimento que os colegas alcançaram. Aqui na Bahia, temos algumas escolas que trabalham com essa metodologia. A Escola Maria Montessori, ela fica no Barbalho. Temos a Escola Montessoriano, que fica no bairro da Boca do Rio. A Escola Mundo Infantil, que fica na cidade de Jequié. E o Colégio Montessori, que fica em Cruz das Almas.